Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Os versos que nós vamos ler serão do 16 ao 22. 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 22. Paulo diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Bom, durante minha curta vida, aí 27 anos, já morei em diversos lugares, tanto no seminário com meus pais. Durante um bom tempo moramos num sítio. Já morei em Pinda, Bragança, mudei algumas vezes e com meus pais tive a experiência de procurar algumas casas para alugar quando a gente mudou. Aqui em Bragança também, visitando algumas casas, procurando onde morar. E em todo lugar, o que era necessário observar, onde a gente iria morar, onde ia estabelecer a família, onde ia viver diariamente, era observar o estado da casa. Algumas vezes chegamos de frente para a casa numa aparência, num estado aparentemente bem conservado, parecia ali ter uma boa estrutura, mas quando entrava na casa, logo você começava a encontrar o mofo numa parede, o rodapé solto em um canto, algo que já estava se espalhando, na cozinha algum cheiro que não estava bem, algo de errado havia ali no encanamento. E você também conseguia encontrar casas que, quando você de cara olhava para ela, você já determinava: não, essa casa por dentro ela deve estar triste, porque a aparência da fachada já denuncia algo problemático. Mas ao entrar na casa, ela tinha um estado de conservação na parte interna um pouco melhor. Você consegue encontrar de tudo. E durante esse ano, enquanto eu e Olivia procurávamos algumas casas, essa foi a experiência. A fachada um pouco bonita, ao entrar, o estado um pouco triste. Outras, a fachada um pouco triste, mas o interior da casa já melhor, mais bem cuidado, conservado. Quando nós chegamos nessa passagem de Tessalonicenses, Paulo ele já entregou à igreja muitas recomendações de vida prática. Ele já entregou aqui e permitiu que eles observassem e entendessem a partir da vida cristã e tomassem decisões de vida prática, abordando tanto a vida comum, a vida entre o corpo, o tratar com os pastores, a liderança que cuidava da igreja. E nesse momento a intenção de Paulo e a direção dele no texto muda. As observações que ele vai passar a partir do versículo 16 não se tratam mais de atitudes práticas. Não tem nada muito mensurável aqui. Mas Paulo ele começa a apontar a partir desse momento para o interior, para a vida interior. Algo que às vezes a gente pouco se preocupa. A gente começa a observar as obras, quais têm que ser as minhas reações, que atitudes eu tenho que praticar, que decisões eu tenho que tomar, que aparência eu devo ter, eu devo produzir, sem observar muito o interior.
A principal preocupação de Paulo ao escrever essa carta não é tanto com as atitudes práticas, com a vida prática da igreja, porque ele até deixa um elogio para a igreja de Tessalônica por conta da sua fé. Mas a preocupação de Paulo é justamente com o interior. O que essa igreja estava sustentando, qual direção era necessário apontar para eles caminharem, uma vez que o tempo em que Paulo esteve com eles foi rápido, a sua partida foi rápida. A preocupação de Paulo ao ver que a igreja passava por perseguição, ao perceber que alguns irmãos, por conta da perseguição, se enganavam até mesmo com a perspectiva escatológica, pensando que não, se aqui é a perseguição, se é isso que a gente vai viver, isso aqui já é a tribulação. Então eu já posso deixar de lado o meu trabalho, posso viver em paz, a gente encosta ali num irmão que está trabalhando, porque daqui pouco tempo ele também não vai precisar do que ele tem, mas não é necessário orientar a espera, a vida do reino, que nós já estamos no reino, mas aguardamos esse reino ele se manifestar de forma concreta. É necessário aguardar a segunda vinda de Cristo, por isso não podemos parar. Ele passa essa orientação de continuar a trabalhar. E a carta cumpre esse objetivo de exortar, de instruir, de direcionar a igreja a permanecer na fé, a cuidar do interior. Apesar das boas notícias, apesar do bom testemunho, apesar deles estarem firmados no Senhor, a igreja não era perfeita, os membros não eram perfeitos, eles eram sim exemplos imitáveis, mas eles precisavam ter esse cuidado com o interior. Eles precisavam ser incentivados a continuar avançando. E após Paulo ele passar as recomendações práticas, ele entregar esse direcionamento, ele não simplesmente joga e sorteia as últimas recomendações para a igreja de Tessalônica. Não, ele escolhe algumas coisas propositais que direcionam a necessidade do cuidado com a nossa vida interior, com o coração, a nossa vida em relação ao que construímos e como caminhamos com Deus. As recomendações que Paulo já deu não devem somente ali produzir pessoas de capas bonitas, de boas práticas, de atitudes imitáveis, não, mas elas devem ser acompanhadas de um interior que realmente valoriza, entende o evangelho, porque o interior é tão importante quanto o exterior. O cuidado com o nosso coração, com a nossa vida íntima com Deus, é muito mais importante do que as práticas e as obras que a gente vai manifestar. Tudo que Paulo falou anteriormente é visível, todos poderiam testemunhar, perceber, mas agora essas recomendações, elas não são visíveis. Em algum momento elas vão levar a frutos, mas elas com certeza são necessárias para que a gente observe e tenha cuidado. Então Paulo, nesse momento, ele aponta para atitudes interiores, atitude interior necessária na nossa vida. Pontos que a gente deve observar, um caminho pelo qual a gente deve trilhar, atitudes internas, cuidados internos que nós devemos manifestar na nossa vida. E são 3 atitudes que a gente consegue observar nesse texto. Quando nós lemos o versículo 16, 17, o versículo 18, a gente aparentemente olha aqui e não tem nenhum assunto, nenhum tema em comum. No versículo 16, Paulo ele começa falando da alegria, depois ele vai falar da oração, depois ele vai falar da gratidão, e aparentemente não tem nada em comum.
Mas nesses 3 versículos, Paulo ele vai apontar para a constância. Alegrem-se sempre. Orem continuamente, em todo momento. Deem graças em todas as circunstâncias. Paulo ele começa a apontar que a primeira atitude interior manifestada pelo crente que deveria acompanhar a vida cristã da igreja de Tessalônica e as nossas vidas, é uma alegria dependente. Por que a alegria dependente? Qual era o contexto aqui em que Paulo escreve essa carta? A igreja estava sendo perseguida. Alguns irmãos passaram a entender a doutrina de modo errado, de modo distorcido. Eles passaram a caminhar de modo falho no seu crescimento cristão. E a alegria, a continuidade, a consistência na caminhada já não era algo a ser observado, algo exigido, algo com o qual eles cuidavam, e muito menos a alegria dependente do Senhor. O que eles observavam eram as circunstâncias, era a perseguição, era a dificuldade. Mas Paulo ele vai apontar para a alegria em primeiro momento. E quando nós recordamos alguns textos, tanto de Filipenses quanto de Romanos, Paulo ele atrela tanto a alegria quanto também a vida de oração. Em Filipenses, Paulo ele vai dizer, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas súplicas. Ele atrela a alegria com a oração, com as súplicas, com uma vida entregue, dependente do Senhor, com ações de graças oferecidas, entregues ao Senhor. E nesse momento onde a igreja passa por perseguição, é fácil observar aquilo que cerca a nossa vida, é fácil observar nesse momento as dificuldades, e a exigência de Paulo para nós, a instrução dele é muito difícil. Alegrar-se sempre, orar continuamente, dar graças em todas as circunstâncias. A nossa vida ela não é estável. Nós não temos um caminho tranquilo, leve, sem nenhum pesar, sem nenhuma dificuldade com a qual a gente vai lutar, sem nenhum pecado para a gente encarar. Não, nós vamos enfrentar dificuldades. Na nossa fé, em alguns momentos, vamos oscilar. Mas a instrução de Paulo, a orientação, o cuidado interno que nós devemos ter com a nossa vida é de ter essa alegria dependente. E conseguimos perceber isso na carta, porque ao decorrer de toda a carta, Paulo ele sempre finaliza os capítulos direcionando para a segunda vinda de Cristo, fazendo pensar, observar, olhar para o futuro. A alegria não é baseada nas circunstâncias, naquilo que nos cerca, na experiência. Não, a alegria ela é dependente do Senhor. A nossa alegria, ela não se baseia, não se satisfaz com o presente. Ela não se completa com a experiência que nós temos nessa vida, com os alvos que nós conseguimos alcançar, com os objetivos que nós conseguimos alcançar. Não, a nossa alegria, ela depende somente do Senhor. Ela depende de como o Senhor vai completar a sua obra nas nossas vidas, uma vez que Ele já começou. Ela depende das promessas que Deus nos entregou e que Ele há de cumprir. Ela depende do cuidado do Senhor que cerca a nossa vida, mas em nenhum momento do presente, em nenhum momento de experiências terrenas. Quando Jesus, conversando com seus discípulos,
ele dá instrução também para que eles sejam alegres. Ele fala isso apontando para o contexto em que os profetas sofreram. Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A alegria dos profetas não estava no presente, em completar a sua obra, ou em ter experiências tranquilas na terra, mas a alegria deles estava em fazer a vontade, em completar a vontade de Deus, estava em aguardar o galardão nos céus, mesmo em perseguição, mesmo em dificuldade, mesmo quando não ouviam a mensagem, quando não ouviam a exortação de Deus dada através deles. Era necessário eles se regozijarem, se alegrarem em Deus. A vida de oração também não se baseia em tempos difíceis, então é necessário uma vida de oração mais intensa. Em tempos tranquilos, podemos ali dar uma freada, sem se preocupar muito, podemos estar mais tranquilos. Não, a oração ela também é constante, ela também é voltada para o Senhor. E a instrução de Paulo em Romanos é: alegrem-se na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Essa é a percepção de Paulo da caminhada, daquilo que nós internamente nós devemos manifestar. Uma alegria dependente da vontade de Deus. É possível que os tessalonicenses, era possível que eles se alegrassem continuamente, porque a alegria não deveria se basear em momentos na vida terrena. É possível nós nos alegrarmos sempre, orarmos continuamente, dar graças a Deus em todas as circunstâncias, porque a nossa vida não é voltada para a experiência terrena. Ela é voltada para o Senhor, ela é voltada para as suas promessas, ela é voltada para o nosso caminhar com Ele. E quando nós seguimos o texto, Paulo ele vai dizer para não apagar o espírito, não tratem com desprezo as profecias, e a direção que Paulo ele está dando é que é necessário uma vida submissa à direção do Senhor. Quando Paulo ele fala de não apagar o espírito, quer dizer que o espírito ele é um fogo. Não, o Novo Testamento usa dessa figura para representar o espírito, mas Paulo ele também faz uso dessa figura para poder mostrar e apontar que a nossa vida ela deve estar sujeita a Deus, e há perigo de nós fugirmos disso, negarmos a sujeição da nossa vida a Ele, de entregarmos o controle da nossa vida ao Espírito Santo. Quando nós vamos para Efésios, e Paulo ele passa a ordem à igreja de deixar-vos encher do Espírito, ele também dá essa direção de submissão, de se colocar ali para ser cheio pelo Espírito, não somente uma busca ativa pela vontade de Deus, mas um ato passivo de deixar Deus nos encher. E nesse momento, Paulo ele aponta para essa vida submissa, na qual nós devemos caminhar debaixo da direção, do controle do Espírito. Nós olhamos em Efésios 6, e Paulo ele vai usar uma expressão semelhante para tratar acerca das setas, dos dardos inflamados do maligno. Apagar os dardos inflamados. Um ataque que antigamente era de muito risco para todos os exércitos. As flechas eram difíceis de ser percebidas, ainda mais à noite.
e com o fogo, as casas que eram construídas de madeira certamente iriam ruir, iriam ceder, a cidade seria destruída. Então é necessário apagar, calar qualquer dardo inflamado, qualquer armadilha, qualquer coisa que possa tirar ou atrapalhar a nossa caminhada em Cristo. E aqui Paulo, ele também dá essa direção. Não apaguem o espírito. Ele não está falando de salvação, mas ele está falando de um caminhar submisso, de um caminhar no qual as nossas vidas se permitem estar debaixo da autoridade e do controle soberano do nosso Deus. Não tratem com desprezo as profecias. Ele está falando dos profetas, ele está falando de novas revelações, ele está falando de algo necessário aqui à igreja, necessário à nossa vida. Existem profecias que vão ser entregues a nós, alguma nova revelação na qual a gente precisa estar atento, na qual a gente precisa observar, entender, aprender. Então, quando Paulo ele fala da profecia, que ele não está observando tanto o modo quanto a profecia, mas o que é profecia, a exortação de Deus para o seu povo. E quando ele diz não tratem com desprezo as profecias, é justamente não tratar com desprezo a palavra do Senhor, a exortação de Deus para o seu povo, para a nossa vida. O que o Senhor entregou, a palavra que Ele nos deixou, é para direcionar, é para exortar as nossas vidas, é para que o nosso caminhar diante do nosso Deus seja um caminhar honrado, é para que as nossas vidas possam crescer. E aqui é essa a intenção de Paulo, uma vida submissa. É fácil nós observarmos e entendermos isso com um exemplo de experiência comum a todo Bragantino. Bragança tem muitos radares. É a cidade que eu mais vi radar, tirando São Paulo. Mas a gente passa por uma via onde o radar é 40 e a gente tem a instrução nas placas, a velocidade é 40 por hora. E em algum momento a gente está a 50, aparece o radar e a gente freia, passou pelo radar, a gente acelera novamente. Existe uma lei, existe uma ordem, existem placas apontando ali qual é essa ordem, qual é a lei. E o nosso caminhar nesse acelera e freia em momentos específicos, onde tem o radar, onde tem o perigo de ser pego, não revela uma submissão, um cuidado ali com a lei. No nosso caminhar, quando a gente, sem cuidado, testa os limites, até onde podemos caminhar e não vai ser um pecado, até onde podemos ir e eu não vou cair, eu não vou falhar. Isso não é uma vida submissa, isso não é uma vida de cuidado, não é uma vida que observa a palavra de Deus, não é uma vida que tem um cuidado interno. E a atitude interior necessária ao crente é de uma alegria dependente e de uma vida totalmente submissa à palavra, à vontade do nosso Deus, se deixando dirigir pelo Espírito. Podemos encontrar na palavra de Deus, na Bíblia, alguma direção, como nós podemos ali entender esse apagado espírito. Em Atos, eles vão descrever homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, sempre resistindo ao Espírito Santo. Essa resistência, a dura cerviz, uma vida que não se dobra, um coração que não é entregue ao Senhor, incapaz de se submeter à vontade dEle. É dessa forma, é nesse caminhar que nós manifestamos ali um coração duro, e dessa forma que nós apagamos, entristecemos
o Espírito. Em Efésios, Paulo ele vai dizer: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O nosso relacionamento com o Espírito não é algo simplesmente engessado, não é um relacionamento real com uma pessoa na qual a nossa atitude, o nosso caminhar, as nossas escolhas, decisões, a disposição do nosso coração pode entristecer, pode apagar, pode atrapalhar esse relacionamento. Então, a direção que Paulo dá a essa igreja não é só de buscar as boas obras, não é só de observar as atitudes necessárias de se tomar quanto à santidade, quanto ao tratar para com meu irmão. O necessário não é só entender e pensar no futuro, na escatologia, na segunda vinda de Cristo, mas o necessário é também cuidar do nosso interior. É estabelecer uma alegria dependente, uma vida submissa a Deus e ter uma avaliação prudente do mundo ao nosso redor. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. É necessário uma avaliação, é necessário um cuidado, é necessário observar aquilo que é edificante à nossa vida, aquilo que é necessário, que deve permanecer, aquilo com o qual nós devemos caminhar, observar, abraçar, e o que não é útil, o que não vai edificar, nós deixamos de lado. A instrução de Paulo também para Filipenses, quando ele ora pela igreja em Filipe, o desejo dele é que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovar as coisas excelentes e serem sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Para que o vosso amor aumente, para que o pleno conhecimento e toda percepção para aprovar as coisas excelentes na nossa vida. Esse é o cuidado, essa é a nossa atitude, esse é o caminho pelo qual nós devemos trilhar. Crescer na nossa percepção, no nosso senso crítico, ao olhar o mundo, ao observar as coisas que nos cercam e entender aquilo que é excelente, aquilo que é edificante e aquilo que é desprezível, é descartável, aquilo que deve ser deixado de lado, pondo à prova todas as coisas. E também se afastando de toda forma de mal, não dando nenhum motivo de escândalo para que o ministério seja censurado. Essa é a instrução de Paulo em 2 Coríntios. Para que não haja nenhuma falha, para que não haja nenhum problema, para que não tenha nenhuma aparência, forma, nem nada tenha algum tipo de mal. Se existe alguma coisa dessa forma próxima à nossa vida, com a qual nós caminhamos, isso deve ser evitado, isso deve ser lançado fora. Nós devemos descartar isso, fazendo uma avaliação prudente daquilo que é necessário para nós. A instrução de Paulo em 1 Coríntios é de que, através de todas as coisas, seja comendo, bebendo, tudo nós podemos fazer para a glória de Deus. E não podemos abrir brechas para que algo se torne ali uma fonte de tropeço para alguém, para qualquer pessoa, para qualquer irmão, ainda mais que atrapalhe o nosso testemunho
da palavra, o nosso testemunho da salvação, da vida que há em Cristo. Podemos pensar que tendo boas decisões, tendo uma boa aparência, cultivando boas obras, o nosso caminhar ele está tranquilo, nós estamos crescendo, podemos andar em paz, a nossa vida com Deus está ok, tranquila, mas o necessário é nós observarmos as nossas atitudes interiores, porque elas são mais importantes, tão importantes quanto as externas. Elas dizem algo sobre nós, elas apontam o caminho pelo qual nós vamos seguir, elas vão sim produzir frutos na nossa vida. E quando Paulo, ele aqui começa a encerrar a carta, é essa a preocupação que ele tem: direcionar a igreja a uma fé perseverante, a uma boa conduta e a um cuidado, sim, com a atitude, com a disposição interior da vida deles. Cuidado necessário para com a nossa vida. A nossa alegria no Senhor, ela pode ser constante, com certeza, por conta daquilo que o Senhor nos garante, aquilo que Ele nos oferece, por conta do seu cuidado. Mas a nossa alegria, aquilo que nós construímos, a nossa caminhada, ela é dependente dele, a nossa vida é submissa, estamos sendo criteriosos naquilo que nós avaliamos, recebemos, permitimos entrar nas nossas casas, fazer parte das nossas vidas. Essa preocupação necessária que nós devemos ter, atitudes interiores que nós devemos buscar. Vamos baixar nossas cabeças.